Hoje vamos dar um salto atrás no tempo, a uma das guerras civis mais fascinantes da história. Uma saga familiar que durou 30 anos, cheia de batalhas, traições e um mistério que continua a dar que falar. Esta é a história da Guerra das Rosas. No centro de tudo, tínhamos duas famílias. De um lado, a Casa de York, simbolizada pela rosa branca. Do outro, a Casa de Lancaster, com a sua rosa vermelha. E a lutar por uma só coisa, a coroa de Inglaterra. Para percebermos como é que isto começou, temos de ir até à Inglaterra do século XV. O país estava de rastos, depois de uma guerra de 100 anos contra a França. E para piorar as coisas, o rei não estava em condições de governar. Este era o rei Henrique VI. Diziam que era um homem bom e religioso, mas isso não chega para ser um bom rei. Ele sofria de crises de saúde mental que o deixavam completamente à parte do mundo, incapaz de tomar qualquer decisão. E com o rei ausente, o poder ficou vago, pronto para ser disputado. E quando há um vazio de poder, alguém aparece sempre para o preencher. Neste caso, foi Ricardo, o Duque de York. Ele era um dos homens mais ricos e influentes do reino. E, muito importante, tinha uma ascendência real que, para muitos, lhe dava mais direito ao trono do que ao próprio Henrique VI. Portanto, tínhamos um rei fraco e um rival forte e ambicioso. A tensão era enorme, as tentativas de acordo falharam e, inevitavelmente, as palavras deram lugar às espadas. A crise política transformou-se numa guerra a sério. O primeiro confronto foi em 1455, em Stalbans. O exército de York apanhou as tropas do rei de surpresa. Foi uma batalha rápida, combatida nas ruas da cidade, e os arqueiros de York foram a chave para a vitória. No final, o rei Henrique foi ferido e feito prisioneiro. A Rosa Branca tinha ganho o primeiro assalto. Com o rei capturado e sem capacidade para governar, alguém tinha de tomar as rédeas. Ricardo de York assume então o título de Lorde Protetor. Na prática, o que é que isto queria dizer? Que ele era o governante de Inglaterra em tudo, menos no nome. Mas a Casa de Lancaster não se deu por vencida, e a sua verdadeira líder não era o rei, mas sim a rainha, Margarida de Anjou. Ela era forte, inteligente e absolutamente determinada a garantir que o seu filho herdasse o trono. Foi ela que liderou a resistência da Rosa Vermelha. A guerra arrastou-se, tornando-se cada vez mais violenta. Os primeiros líderes foram caindo e uma nova geração ainda mais implacável tomou o seu lugar. Num clima destes, a lealdade era uma coisa rara e as traições estavam na ordem do dia. Depois da morte de Ricardo de York em batalha, o seu filho, Eduardo, assumiu o comando da família. E Eduardo era o rei medieval perfeito, alto, carismático e um comandante militar brilhante. Ele liderou os York em várias vitórias esmagadoras e acabou por ser coroado rei Eduardo IV. A vitória decisiva aconteceu na Batalha de Towton. Imaginem só, dezenas de milhares de homens a lutar durante horas, debaixo de uma tempestade de neve. Foi a batalha mais sangrante de sempre em solo inglês. Num só dia, morreu cerca de 1% de toda a população masculina do país. A vitória de Eduardo foi tão completa que parecia que a guerra tinha finalmente acabado. Mas Eduardo não chegou ao trono sozinho. Teve uma ajuda fundamental. Richard Neville, o Conde de Warwick. Ele era tão rico e influente que ficou conhecido como o criador de reis. Foi o seu poder que tornou Eduardo IV rei. Só que as alianças feitas no poder raramente duram para sempre. O rei Eduardo começou a tomar as suas próprias decisões, ignorando Warwick. Sentindo-se posto de lado, Warwick fez algo impensável. Aliou-se aos seus maiores inimigos, os Lancaster. O criador de reis estava agora a tentar derrubar o rei que ele próprio tinha criado. A guerra estava longe de terminar. Eventualmente, Eduardo IV conseguiu recuperar o trono e reinou durante alguns anos de paz. Mas a sua morte súbita, em 1483, mergulhou o reino num dos mistérios mais sombrios e duradouros da sua história. Com a morte de Eduardo IV, a coroa passou para o seu filho mais velho, Eduardo V. O problema, ele tinha apenas 12 anos. E um rei menor de idade precisava de um protetor para governar em seu nome até atingir a maioridade. Esse protetor era o seu tio, Ricardo de Gloucester, irmão do rei falecido. Ricardo pegou no jovem rei e no seu irmão mais novo e levou-os para a Torre de Londres. A razão oficial era para os manter em segurança até à coroação. Só que a coroação nunca aconteceu. A partir do verão de 1483, os dois rapazes nunca mais foram vistos. O seu desaparecimento da Torre de Londres continua a ser um mistério até hoje. O que é que lhes aconteceu?
Pouco tempo depois do desaparecimento, o tio, Ricardo, declarou que os sobrinhos não eram herdeiros legítimos e tomou o trono para si, tornando-se rei Ricardo III. Mas a suspeita do que teria acontecido aos príncipes perseguiu durante todo o seu reinado. O reinado de Ricardo III foi curto e cheio de problemas. A instabilidade que ele próprio criou abriu a porta a um último rival, um Lancaster que estava exilado e que iria decidir o destino final da guerra. Em 1485, em Bosworth Field, chegou a hora da verdade. De um lado, o rei Ricardo III da Casa de York. Do outro, o último pretendente da Casa de Lancaster, um nobre chamado Henrique Tudor. A batalha foi decidida mais uma vez pela traição. Aliados-chave de Ricardo mudaram de lado a meio do combate. Ao ver que tudo estava perdido, Ricardo III liderou uma carga desesperada, tentando matar Henrique Tudor pessoalmente. Foi derrubado do cavalo e morto em combate, o último rei inglês a morrer numa batalha. Henrique Tudor foi coroado rei Henrique VIII ali mesmo, no campo de batalha. Mas ele era esperto e sabia que uma vitória militar não era suficiente para garantir a paz. Por isso, fez uma jogada de mestre. Casou-se com Isabel de York, a filha mais velha do antigo rei Eduardo IV. E este casamento deu origem a um novo e poderoso símbolo, a Rosa Tudor. Ela juntava a rosa vermelha dos Lancaster com a rosa branca dos York, era o símbolo do fim da guerra e do início de uma nova era. É da dinastia Tudor, que viria a governar a Inglaterra durante mais de um século. E assim termina a Guerra das Rosas. Uma história incrível de como a ambição e as rivalidades de uma família podem virar um país do avesso. Fica a pergunta para pensarmos como é que um conflito destes, que durou 30 anos, não só pôs fim a um período da história, mas ajudou a criar a identidade de uma nação inteira.